Bora começar mais um podcast e hoje eu estou com o querido Wagner Ferreira, mais conhecido como Wagner do Sinjus. Sinjus, que é o Sindicato dos Servidores do Tribunal de Justiça. E há quem diga também que você é conhecido por ser suplente da Duda Salabert, caso eu seja eleita deputada federal, é verdade? Verdade, primeiro suplente na Câmara de Vereadores aqui de BH. Com muito orgulho. Querido, bem-vindo, obrigada, um prazer estar aqui com você, porque nós estamos sempre na luta sindical, Sim. Na luta das ruas. Você estar aqui é importantíssimo para a gente. Obrigado, viu? Agradeço demais o convite, uma honra, Duda. Wagner, acho que a primeira coisa para a gente poder começar é que você é candidato a deputado estadual também nessa eleição. Sim. Como candidato estadual, acho que é importante, antes as pessoas te conhecerem. Para quem não conhece, se apresente um pouco, porque muita gente me fala, mas Duda, caso você seja eleito, quem vai ser seu suplente? Eu explico sempre didaticamente, mas ninguém se explica melhor do que a própria pessoa se apresentando. Quem que é o Wagner, então? O Wagner é pai, é avô também, 42 anos, nascido no bairro Céu Azul, na região de Venda Nova, aqui em Belo Horizonte, nossa capital, servidor público de carreira há 20 anos, sindicalista com muito orgulho, é onde vem a nossa militância na defesa da classe trabalhadora e agora com esse objetivo de representatividade e defesa do serviço público na Assembleia Legislativa. Você é sindicalista há mais de 20 anos e a gente passou por um histórico de criminalização dos movimentos sindicais e dos sindicalistas. Como é que você lidou com isso na sua trajetória política? Com muita união, né, Duda? A gente tem que fazer uma rede de defesa, uma rede de solidariedade. Então, o movimento sindical se uniu muito para fazer essa resistência, né? Então, não só de Minas Gerais, mas do Brasil inteiro, principalmente nos últimos anos, nos últimos 3 anos, nesse desgoverno que a gente tem. Então, hoje os sindicatos não participam de mais nada no governo federal, no governo estadual também, muita dificuldade de participação. Então, essa união do movimento sindical é que nos dá forças, né, para a gente seguir firme, porque não é fácil. E é importante comentar essa questão sindical porque houve uma perseguição, uma criminalização e tentativas de desmontar a mobilização da classe trabalhadora que se manifesta por meio dos sindicatos. Como você tem uma trajetória de sindicalista que é reconhecida no Estado, também em Belo Horizonte, isso mostra a sua votação expressiva que você teve como candidato a vereador. Por pouco você não foi o nosso vereador na Câmara Municipal. Explica um pouco para a juventude que não acompanhou as grandes efervescências dos sindicatos, das lutas sindicais nas últimas décadas, a relevância e a importância do sindicato para a classe trabalhadora no Brasil. Exatamente, é só a gente pegar por base as reformas que estão sendo feitas agora, né? O que a gente está vendo é a uberização, as pessoas estão sem direitos previdenciários, sem direitos trabalhistas, as pessoas não têm jornada de trabalho regulamentada, as mulheres não estão tendo também o seu direito à maternidade, né? O seu direito a criar dos seus filhos também respeitadas. Então, todas essas conquistas foram feitas pelo movimento sindical e hoje elas estão perdidas com as últimas reformas trabalhista e previdenciária que aconteceram. Então, para a juventude entender a importância de sindicatos, é justamente isso, que o trabalhador tenha um trabalho digno, um trabalho decente e com toda a proteção. E isso está perdido, né? Hoje só se fala em CNPJ, né? Hoje tudo é pejotização. Então, tudo isso está se perdendo e as pessoas estão sem esses direitos básicos, né? Jornadas extensas, não tem tempo para cuidar dos filhos, nos casos você é mãe e sabe da importância de ter o tempo para cuidar dos filhos. Isso hoje os trabalhadores estão perdendo esses direitos, né? E a própria questão previdenciária, né? Hoje, com a reforma da Previdência, uma pessoa vai ter que ter trabalhado no mínimo 40 anos ininterrupto para se aposentar com uma aposentadoria ainda menor. Com esse desemprego, quem vai conseguir ficar 40 anos? As pessoas não vão se aposentar. Então, a juventude hoje, né, e está desempregada, nem está tendo, quando ela começar a trabalhar, não pode ficar desempregada para cumprir esse tempo de aposentadoria. Então, o sindicato é importante, sindicatos são importantes para que o trabalhador e a trabalhadora tenham dignidade. E é importante que a nossa luta é que a pauta da revogação
da reforma da Previdência e da reforma trabalhista esteja não só na proposta de governo dos candidatos à presidência, mas também nos debates. E eu fiquei muito chateada, não, fiquei indignada quando eu vi, né, nesse primeiro debate que teve agora na Band, e que não se discutiu temas fundamentais da classe trabalhadora, como revogar a emenda constitucional 95, revogar a reforma trabalhista, revogar a reforma da Previdência, que foram ataques à classe trabalhadora. Você concorda comigo? Exatamente. E voltando à juventude, que é o futuro. Você falou do teto de gastos. Essa semana eu participei de um debate na Faculdade de Direito da UFMG, né, lá como servidor público. E eu falava para os alunos da Faculdade de Direito. A universidade pública vai acabar com o teto de gastos, vai acabar com a universidade pública. Né? O teto de gastos vai acabar com o pouco investimento que ainda tem para a educação como um todo, desde a educação básica ao ensino superior. Os efeitos já estão presentes. E esse debate realmente não foi citado no primeiro debate dos candidatos à presidência. Isso é muito sério, E a gente precisa cobrar de todos os candidatos, né, que falem isso. Esse é o momento de colocar a pauta. O momento de campanha política é o momento para a gente marcar posicionamentos e fazer a defesa. Inclusive, a gente participou de uma mesa na UFMG discutindo sobre educação, já que você trouxe a questão da emenda constitucional, e eu comentei, Wagner, que o problema da educação brasileira não é a educação em si. O problema ele é econômico, porque tiraram a educação do colo de professores e professoras e colocaram a educação no colo do Fundo Monetário Internacional. E quem rege a educação brasileira nos últimos anos é o FMI. Um exemplo concreto que a gente vê é que a dinâmica do FMI se materializa na educação no Brasil, sobretudo superior, que é a lógica de sucateamento da instituição pública, retirar direitos dos trabalhadores, privatização e manter o Brasil numa condição de país subdesenvolvido. E quando a gente fala esse cenário, a gente vê isso claramente no governo Bolsonaro. Se eu perguntar agora qual que é o nome do ministro da Educação, poucos vão saber, porque ele é um espantalho do Paulo Guedes, que é um office boy do FMI. Então, quem dá as diretrizes educacionais do Brasil, infelizmente, é a política econômica. Então, não tem como mudar a educação sem mudar a economia. Não adianta trazermos propostas mirabolantes para a educação se ela não vier acompanhada de uma proposta econômica sólida para sustentar. E isso passa por revogar a emenda constitucional 95, não é isso? Exatamente. E aí, nesse ponto da educação, você falou muito bem essa questão econômica. Cerca de 2,5% do orçamento da União, que é um orçamento de trilhões, apenas 2,5%, cerca de 2,5% no orçamento de 2021 foi para a educação. É muito pouco. Tá? Só para você ter uma ideia. E pagamento de juros da dívida leva cerca de 51% do orçamento de trilhões. Então, assim, o teto de gastos não pega o pagamento de juros da dívida pública, mas pega o investimento, por exemplo, em educação, como pega em saúde e em segurança. Então, os investimentos sociais hoje no país estão congelados, né? Não crescem. Então, não tem como, num orçamento trilionário, você ter apenas cerca de 2% para a educação. Então, precisa investir em educação. Precisa ampliar o número de vagas, precisa levar a universidade para as periferias, precisa discutir a questão das cotas, aperfeiçoar a questão das cotas. Nessa semana aí, 10 anos da lei das cotas. Então, a gente precisa levar também o ensino público de verdade também para a população de baixa renda, para o cidadão comum. Né? E você falou isso muito bem quando a gente participou do debate com o pessoal do curso da gestão pública neste ano lá na UFMG. E eu repeti a sua fala lá com o pessoal da Faculdade de Direito. Vocês também têm que ir para a comunidade, discutir com a população, porque 90% mais ou menos da educação superior no país está privatizada. É terrível esse cenário, né? Essa lógica de privatização da educação, porque o que produz, o que faz um país crescer não é moer montanhas e nem transformar nossos biomas em pastos para a pecuária. O país não tem que ter vocação para moer montanhas. O país tem que ter vocação para produzir ciência, tecnologia e inovação. Ciência, tecnologia e inovação que são a tríade para um país crescer.
né? Agora, essa dinâmica de moer montanhas, devastar nossos biomas e privatizar nossos patrimônios é uma lógica que quer manter o Brasil numa condição, numa situação de neocolônia, né? E eu acho importante, Wagner, porque a gente trazer esse debate, como que a sua experiência, a sua vivência enquanto sindicalista, numa construção coletiva em defesa dos direitos dos trabalhadores, respinga diretamente na política que você quer construir. Porque você é candidato a deputado estadual também, não é? Exato. E como que isso que a gente está dizendo em esfera nacional e internacional atua na Assembleia Legislativa? Ou seja, você como deputado estadual, caso eleito, como que você vai fazer esse debate lá dentro e o que você propõe caso seja eleito? Dura, você falou de um assunto importante agora, você citou a questão ambiental, que você é a liderança brasileira e até internacional nesse debate. Isso muito nos orgulha de estar no mesmo partido. E como deputado estadual, como sindicalista no Sinjus, nós estamos brigando junto ao Tribunal de Justiça desde 2008 para que a gente crie uma vara especializada em meio ambiente, como tem em outros tribunais. Por que isso é importante? Para evitar que cada hora um juiz, um desembargador, presidente do tribunal, dê liminares muito questionáveis em relação à proteção, à questão ambiental no nosso Estado. Como deputado estadual, essa é uma pauta que eu carrego desde 2008. Nós temos, inclusive, apoio do Ministério Público para a criação dessa vara ambiental, com estudos de que onde teve uma vara especializada na questão ambiental, a proteção ampliou. Os mecanismos de proteção eles foram ampliados e os movimentos sociais, os ambientalistas tiveram outro tratamento na discussão do tema. Está sendo muito mais democrático. Então, só para dar um exemplo de que um deputado estadual pode atuar para que a gente possa aperfeiçoar a legislação na questão ambiental, porque o judiciário ele acaba sendo acionado. Então, a nossa pauta principal é aperfeiçoamento do serviço público. Então, passa também pelo deputado estadual a discussão, o tombamento da Serra do Curral. O tombamento da Serra do Curral depende dos deputados estaduais, e não conseguimos, enquanto movimentos sociais organizados, ainda avançar nessa pauta. Então, a gente precisa de deputados estaduais comprometidos com o tombamento da Serra do Curral e de qualquer outra área que necessite de proteção. Essa semana, a gente tem a virada cultural. Vai falar, tá, no tema, tem também a defesa da Serra do Curral. Então, é uma semana importante aqui em Belo Horizonte, onde esse tema vai ser muito importante. Mas também a gente está lá para a educação, a gente vai estar lá para as questões da saúde, e, claro, a defesa das carreiras do funcionalismo público. Sem carreiras fortes, independentes, com suas garantias, a gente vai ter muita dificuldade de defender todas essas pautas que são importantes. A gente precisa entender que o Estado precisa de carreiras fortes também. Então, a gente vai atuar na defesa também do funcionalismo. Não dá para falar de serviço público sem aqueles que levam efetivamente o serviço público na ponta do cidadão que realmente precisa do serviço público e que nos últimos anos está cada vez mais precário. Arrasou. Então você tem que ser nosso deputado estadual, porque assim, foi uma vergonha que nós vimos nas últimas legislaturas da Assembleia Legislativa, que atuou como mais uma engrenagem de retirada de direitos dos trabalhadores, direitos dos professores, e as pessoas esquecem que o debate estadual ele é extremamente importante, Às vezes olha-se muito para o nacional e esquece que está acontecendo no próprio quintal, que é o debate estadual, E aí agora deu um bug na cabeça de quem está vendo, porque assim, se você é meu suplente, caso eu seja eleito deputado federal, você assume como vereador em BH, trazendo essa defesa dos direitos trabalhistas para a esfera municipal. Mas se eu for eleito federal e você estadual, quem vai ser o suplente? O suplente é o Elton Júnior, o Elton Júnior é o segundo suplente aí na lista, um grande parceiro, companheiro, está comprometido conosco, jovem, o Elton pode ser o vereador mais jovem de Belo Horizonte, o Elton, já temos uma campanha, vote em um, leve dois, porque a gente tem que se preocupar com isso, na verdade, Duda? Então, nós precisamos de você no Congresso Nacional, com todo respeito, mas você não cabe em Belo Horizonte, a gente precisa de você no Congresso Nacional também para fazer toda essa luta importante, mas a gente precisa de parlamentares comprometidos na Assembleia Legislativa também para a gente ir cercando
né? Porque a gente está vendo aí a questão da Serra do Curral, se ficar em aberto, a coisa não vai, e a gente precisa também manter a nossa tradição de luta na Câmara de Vereadores aqui em BH, para não deixar desguarnecido. E o Elton é um grande camarada, a gente está trabalhando muito também para que o Elton assuma na Câmara Municipal. E para quem não sabe, o Elton, ele é líder estudantil, estudante de gestão pública na UFMG, negro, com um ativismo muito à esquerda, junto com os movimentos estudantis ali da UFMG, e um companheiro de luta aguerrido. Exatamente. E que ajuda a construir não só o meu programa, mas o seu, porque a gente está sempre costurando com ele, já que ele traz essa visão oxigenada da administração Sim, pública, né? Exatamente. Mas vamos pensar um cenário trágico. Trágico, sim, por um lado. Por seu lado, por meu não. Eu fui eleito deputada federal. E você não consegue ser eleito para deputado estadual, que seria uma tragédia para o Estado, porque nós temos que ter... O que você falou aqui já no começo já traduz a importância da sua presença na política estadual. Mas se eu sou eleito deputada federal e você fica para vereador, muitas pessoas estão me questionando se as políticas que nós estamos construindo vão ter continuidade caso você seja eleito, ou caso você assuma a cadeira de vereador. Você se compromete publicamente o programa que foi eleito nas urnas, através da votação que tive, tenha continuidade no seu pleito, na sua atuação como futuro vereador? Duda, com certeza. Todas, inclusive na plantação das árvores. Tá? Nós vamos continuar, nós temos que atingir essa meta. É importante, isso é mudança de consciência, como você disse. Nós temos que continuar. Então, repetindo, todas as pautas da vereadora Duda Salabert, nossa futura deputada federal, nós vamos defender. Inclusive, falando em nome do Elton, porque eu já conversei com ele, se ele for vereador também, nós vamos continuar trabalhando, não só defendendo, atuando na defesa dessas pautas. Pode ter certeza disso. Comunidade LGBT, tudo, travesti, transexual. Nosso mandato é o mandato de Duda Salabert, de toda a sua pauta, de toda a sua militância. Isso aí nós já temos registrando aqui esse compromisso com todo o movimento. Isso nós vamos reunir no outro dia, nós vamos começar a agendar essa transição, nós vamos fazer a transição. Quero sentar com você para a gente fazer essa transição, porque a gente não pode ser pego de surpresa, a gente tem que organizar, saber como que as coisas estão, quem que a gente procura, como é que está, porque nós vamos ter um tempo curto de 2 anos, se esse for o destino nosso politicamente, que vai ser com muito orgulho, até porque eu estou primeiro suplente para vereador, Duda, não é sozinho, a gente tem que agradecer toda a chapa de vereadores e você, que foi a mais votada da história de Belo Horizonte. Essa primeira suplência não é só um mérito meu, é um mérito de todo o trabalho que foi feito. Então eu não posso achar que esse mandato é meu. Esse mandato é nosso. Tá? Esse mandato é nosso. Então esse compromisso aqui eu quero mais uma vez reafirmar com você. Na verdade foi uma provocação que eu fiz a você, porque a gente já tem conversado há um bom tempo, né, de que primeiro que nós já tínhamos uma sintonia nos movimentos sociais, sim, uma sintonia na luta em defesa da classe trabalhadora, por ter uma postura, né, nas ruas que nos aproximou. E depois nós vamos formalizar, caso a gente consiga o cargo para deputada federal, formalizar de que essas pautas esses projetos terão continuidade na Câmara de Vereadores, até porque nós, na esfera federal, podemos contribuir mais para Belo Horizonte do que como vereadora, porque o papel de atuação do vereador ele é muito limitado, muito restrito. Exato. E em Brasília os grandes debates. Vamos discutir metrô, isso se faz em Brasília. Maior regionalização ambiental, se faz em Brasília. Então, eu entendo que eu, como deputada federal, poderia contribuir mais para BH do que como vereador. Mobilidade urbana, né? Vamos discutir, por exemplo, a questão do colapso do transporte público. Os municípios têm um papel nesse debate, mas o debate ele é nacional, não é? Exato. E nós aqui como vereador, na ponta, fiscalizar que o seu trabalho em Brasília chegue de fato aqui aos cidadãos em Belo Horizonte. Se nós estivermos aqui como vereador, estivermos como deputado, a mesma coisa. Então esse trabalho ele está interligado. E mais, né, Duda?
a gente sabe, e aí aproveitar aqui também o POD para prestar essa solidariedade, dizer que a gente está junto para fortalecer a sua defesa pessoal também e da sua família. Não, infelizmente, enquanto vereadora, você fica limitada em termos fica exposta e o município não consegue, pelas competências ou pelas dificuldades, dar a segurança que você precisa ter. Então, nossa solidariedade e esse mandato vai ser muito importante para te proteger a sua vida, porque a gente precisa da Duda para ajudar as nossas vidas também pela militância e toda a potência política que você é. Então, Obrigado. O brasileiro vai ganhar muito. Então, a gente vai estar aqui na ponta, seja na Assembleia Legislativa ou na Câmara Municipal, para estar aqui fiscalizando todo o seu trabalho e também lutando pelas pautas com toda a garra que a gente faz no sindicato, com toda a experiência que a gente tem no sindicato. Podem ter certeza que trabalho não faltará, a gente não se dobra. Obrigado, querido. E a sintonia é tamanha que eu desconfio, mas tenho certeza, na verdade, que a nossa posição em relação ao governo Zema é a mesma coisa. Nós temos o mesmo diagnóstico. Para você, como é que foi o governo Zema? Terrível, né? Terrível. Infelizmente, o governo Zema não tem participação popular, né? Acabou, ainda até nos governos do PSDB, tá? Antes você tinha alguma espécie de participação, os sindicatos participavam, audiências públicas aconteciam com os movimentos sociais, né? O pau quebrava e você tinha isso. No governo Zema, essa participação social ela acabou. Isso não existe mais. E a situação está aí colocada. Então, o nosso diagnóstico para o funcionalismo público eu não preciso nem dizer, né? As pesquisas também estão aí dizendo, quase 80% do funcionalismo diz que não vai votar no governador Zema, porque foi realmente, não cumpriu acordo com a segurança pública. Até com a segurança pública ele não cumpriu acordo. Então, e tem um regime de recuperação fiscal. Tem um regime de recuperação fiscal que vai privatizar tudo, congelar salário por 9 anos. Então, vai entregar a autonomia de Minas Gerais para esse Ministério da Economia. Então, não tem como a gente apoiar um governo desse, né? Então, principalmente por causa do regime de recuperação fiscal agora. Então, a gente está na oposição. Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Tem que lembrar que o Zema ele tem replicado no Estado essa lógica de privatização neoliberal do Bolsonaro, que tentou. Esse que é o problema. A equipe do Bolsonaro teve um diagnóstico equivocado da crise brasileira. Tentaram resolver uma crise do neoliberalismo com mais liberalismo. E aprofundou Minas Gerais e o Brasil nessa crise que nós estamos hoje, que o Brasil volta para o mapa da fome. E as reformas trabalhistas e da Previdência não deram conta. Pelo contrário, agudizaram a crise, né? Então nós temos que entender que urge vencer o Bolsonaro, mas também vencer esse modelo econômico neoliberal que atravessa o Brasil nos últimos 20 anos e que se agudizou nos últimos anos. Você concorda comigo? Totalmente. É por isso que a gente tem que ter um projeto nacional de desenvolvimento, que a gente tem que aperfeiçoar alguns pontos, mas a gente precisa defender projetos com os candidatos à presidência da República para tirar o Bolsonaro. Mas também tem que ter um projeto para colocar no lugar, porque vai pegar a terra arrasada. 30 milhões de brasileiros passando fome. Só para dar um exemplo da tragédia que a gente está passando, né? Então, assim, tem que ter um projeto, e aí é o projeto do Ciro, que é o melhor projeto, é o candidato mais preparado, né? Então, a gente tem que ter projeto, porque senão você vai chegar lá, deputada federal. E aí a coisa vai ficar muito mais difícil se não tiver uma orientação de um projeto para a gente recuperar esse país. E o Bolsonaro, infelizmente, não enganou ninguém também, né? As pessoas, a gente já discutiu muito isso. O Bolsonaro não enganou ninguém. Para falar o mínimo, a incompetência está aí. Né? A incompetência está aí, para falar o mínimo. O mínimo. É um genocida. Wagner, eu quero te agradecer. Obrigado, mais Obrigada uma vez, pela luta, sabe? Pela a sua trajetória, tanto de coisa que você abdicou, do ponto de vista afetivo, familiar, em nome de um projeto coletivo que é justamente a defesa dos direitos dos trabalhadores. Então, a sua trajetória por si só já é um presente para Minas, um presente para BH. E eu me sinto muito tranquilo e muito calma de saber que, caso eu seja eleita e você não consiga vir para deputado estadual, que
teremos um grande vereador em Belo Horizonte. Isso muito tranquilo, que se eu for eleita federal e você estadual, Minas Gerais vai ganhar mais ainda e Belo Horizonte ganha também com a presença do Elton. Ou seja, nós temos uma chapa quente com conteúdo, forma e militância. Muito obrigado, viu? Obrigado, Dudas. Tamo junto. Um beijo, viu? Até a próxima. Gente, é isso. Bora compartilhar esse podcast, bora comentar. Como é que é o seu número, Wagner? 12500. 12500, como é que eu te acho nas redes? @Wagner Ferreira Servidor. Bora curtir, compartilhar, comentar, mandar para o grupo do WhatsApp da família, porque aqui não só tem luta, mas também um projeto e um sonho de transformar o Brasil defendendo a classe trabalhadora.